O sistema do mundo em que vivemos hoje foi totalmente construído baseado em mentiras. Isso significa o quê? Que o mundo que vivemos hoje funciona através da mentira. Sim, isso é um fato que acontece mesmo. Porque ao longo dos milênios, a mentira tomou o lugar da verdade. No sistema político, econômico, religioso, tudo é feito por causa da mentira. Foi assim que eles reconstruíram a história do mundo com o Big Bang, com a teoria da evolução das espécies, com o mundo feito de forma como um globo. O formato até é um globo. Então, toda a história foi mudada. Papai Noel, por exemplo, tomou o lugar do menino Jesus. E assim surgiram muitas outras mentiras que, ao longo da história, foram sendo feitas como verdade. Isso é mentiras, sofismas e raciocínios falazes para enganar o mundo com mentiras. Nas escolas e universidades se ensinam mentiras para condicionar as pessoas a acreditarem em mentiras. Então, hoje muitas pessoas confiam em mentiras. E elas defendem a mentira contra a verdade, que nunca conheceram, porque foram condicionadas pela mentira. Então, esse mundo é uma grande mentira. Não existe mais verdade. O pai da mentira, o sedutor de todo mundo, que é o diabo, infectou o mundo com mentiras. Essa é a realidade, pessoal. Infelizmente, é o que acontece. Mas a verdade, por si mesma, ela é simples. Ela não complica a vida de ninguém. Pelo contrário, ela salva. Ela purifica a pessoa. A verdade faz com que a pessoa viva de acordo com a verdade, pela verdade e para a verdade. A verdade é saudável, a verdade cura, a verdade liberta. Essa é a verdade. Essa é a realidade que muitas pessoas hoje não conhecem. Porque ao longo de suas vidas, elas nasceram num mundo construído por mentiras. Então, a mente e a consciência dessas pessoas foi baseada totalmente em mentiras. E, infelizmente, isso afastou as pessoas da verdade. Mas a verdade continua sendo verdade, apesar de tudo. Contudo, a verdade continua sendo verdade, pura, genuína e simples. Então, tanto você como eu devemos conhecer profundamente o que significa verdade para vivermos na verdade, andarmos na verdade, sermos cooperadores da verdade contra toda e qualquer mentira que possa existir nesse mundo. Então, pessoal, se você e eu queremos a verdade, podemos conhecê-la. Ela pode ser revelada a você e a mim, sim, profundamente. De forma que, assim, a nossa consciência, a nossa mente vai ser purificada do erro da mentira para sempre. Porque a verdade produzirá libertação em nosso corpo, alma e espírito, para que agora possamos ver com os nossos próprios olhos a verdade diante de nossas vidas mesmo. Diante de nós mesmos está a verdade. Ela está ao nosso alcance. Basta ao ser humano ter a atitude firme de querer conhecer, para assim poder viver na verdade como deve ser. Porque tanto você como eu temos que viver na verdade. Mentira
não é algo próprio de nossas vidas. Mentira é algo próprio do diabo, porque quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O pai da mentira do mundo hoje é o diabo. E muitas pessoas que foram infectadas pela mentira dele estão satisfazendo os desejos dele, semeando mais mentiras. Isso aconteceu ao longo da história. De forma que hoje, no século XXI, muitas pessoas hoje estão cegas pela mentira. O entendimento das pessoas é cegado pela mentira, pelo engano, para que nunca possa resplandecer para essas pessoas o evangelho da glória de Cristo. Então, a maioria da humanidade hoje, infelizmente, está longe da verdade. Não conhece o que é verdade. E eu vou ler um texto aqui das Escrituras que revela um pouco a respeito disso. Porque os governantes do mundo hoje, os presidentes, os reis, os ditadores, eles não conhecem a verdade. Eles nem sabem o que isso significa. Eles não entendem a verdade. Essa é a realidade. Então, eu vou ler um texto aqui que está no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 37 e 38. Está escrito assim, ó. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, o objetivo do Senhor Jesus ter vindo ao mundo foi para que ele desse testemunho da verdade. Ou seja, ele veio para isso. A missão exclusiva dele era dar testemunho da verdade para todas as pessoas. Porque ele próprio é a verdade em si. A personificação da verdade está em Jesus. Então, ele é a verdade. Ele dá testemunho de si próprio, porque ele é a verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, pessoal, dá para perceber aqui que muitas pessoas hoje não são da verdade. Por isso, não conseguem ouvir a voz do próprio Jesus. Isso é um fato, é assim que acontece. Muitas pessoas hoje não querem ouvir a voz, não ouvem a voz do Senhor Jesus porque não são da verdade. Eles são da mentira. Eles ouvem a voz do pai deles. O pai deles é o diabo, o pai da mentira. Então eles ouvem a voz do diabo e querem satisfazer os desejos dele todos os dias, semeando mais mentiras e mentiras e mentiras sem fim, porque a essência deles é mentira, assim como a essência do diabo é mentira. O diabo só pode dar testemunho da mentira. E as pessoas que estão condicionadas pela mentira do diabo só podem dar testemunho da mentira. A verdade não faz parte do ser deles em tempo algum. A consciência e a mente deles estão corrompidas pela mentira. Essa é a realidade. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quantas pessoas hoje ouvem a voz do Senhor Jesus? Só aqueles que são da verdade. E são poucas pessoas que são. E, infelizmente, essa é a realidade. Isso significa o quê? Que a maioria das pessoas não ouvem a voz do Senhor Jesus porque não são da verdade. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos era uma dessas pessoas que não ouviam a voz do Senhor Jesus porque ele não era da verdade. Ele nem sabia o que era verdade. Por isso ele pergunta. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? O conceito de verdade para Pilatos
não existia, ele não conhecia isso. Ele estava totalmente por fora da verdade. Não sabia o que era. Não foi criado com esse conceito básico chamado verdade. Isso não fazia parte do seu corpo, alma e espírito, de sua consciência, de sua mente. Ele estava totalmente fora disso aí. Hoje, muitas pessoas estão nessa mesma condição, sem saber o que significa verdade. Porque a contaminação da verdade foi tão profunda na vida dessas pessoas que eles desconhecem o que é verdade. Muitas pessoas hoje estão assim, pessoal. A maioria da humanidade, infelizmente, se chegou a esse ponto. Então, o mundo em que vivemos hoje está construído totalmente baseado em mentiras, que as pessoas acreditam, que as pessoas defendem com unhas e dentes contra a verdade. Eles defendem a mentira contra a verdade. Não há espaço para a verdade na vida deles, eles não conhecem isso. Assim como Pilatos não conhecia, ao ponto de perguntar que é a verdade. Hoje, muitas pessoas não sabem o que significa verdade, porque já nasceram num mundo contaminado pela mentira, que os envolveu, os enredou, eles foram condicionados a isso. Então, quando alguém fala a verdade, as pessoas se surpreendem. Porque elas não são acostumadas com verdade alguma, só com mentiras. Elas aprendem mentiras nas escolas e universidades e ficam replicando isso, repetindo a vida inteira. E quando alguém fala a verdade, ela não entende essa linguagem. Ela não consegue entender. A mente dela não consegue absorver isso, porque está cauterizada pela mentira. Então, essa é a realidade, pessoal. Nós vivemos num mundo assim, que, infelizmente, não há espaço para a verdade no mundo hoje. Se você falar a verdade, ou se eu falar a verdade, ou se qualquer pessoa falar a verdade, a maioria das pessoas vai ser contra essa pessoa. A pessoa que fala a verdade é uma ameaça. A pessoa que fala a verdade é vista como inimigo. Até o próprio Paulo falou na Epístola de Paulo aos Gálatas: tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade. Hoje, se você disser a verdade, você se torna inimigo de muitas pessoas. Elas querem te perseguir, querem te matar, querem te espancar, querem te agredir por você falar a mentira. Porque a mentira é algo que está incomodando. É como se as pessoas estivessem sentindo coceira nos ouvidos quando ouvem a verdade. A verdade não penetra mais. A cauterização da mentira foi tão profunda nessas pessoas que elas não sabem o que significa verdade e odeiam quem fala a verdade. Essa é a realidade do mundo que vivemos, pessoal. É assim, um mundo construído baseado em mentiras se transformou nisso que vemos hoje. Está muito difícil. A verdade está sendo acuada e a mentira está sendo exaltada cada vez mais. Então, fica difícil viver dessa forma. Só que nós temos que continuar vivendo. Se você quer viver de acordo com a verdade, falando a verdade com o seu próximo, deixando a mentira e falando a verdade com o seu próximo, você vai ter que pagar esse preço ao longo da vida. Você vai ser perseguido, você vai ser tido como otário, como um burro, como um imbecil. Esse é o preço a se pagar por dizer a verdade, por querer viver na verdade, que muitas pessoas não conhecem. Então, Pilatos era um homem assim. Ele era governador romano em Jerusalém, em Israel. Mas ele não sabia o que era verdade. Por isso ele perguntou a Jesus:
que é a verdade. Porque quando ele ouviu o Senhor Jesus falando essa palavra, ele se espantou. Ele, a ponto de perguntar o que é a verdade. Ele não sabia o que significava isso. Hoje, muitas pessoas também não sabem. Elas acreditam em mentiras, em fantasias, em fábulas, em invencionices científicas até. Tudo balela, tudo engano. Então, as pessoas estão envolvidas em verdade nisso. Essa é a grande realidade da humanidade de hoje, pessoal. Então, o que nós devemos fazer em meio a isso tudo? Não podemos ser vencidos pela mentira ao ponto de ficarmos sendo escravos dela. Porque aquele que é vencido pela mentira se torna escravo do vencedor. E a humanidade está sendo escravizada pela mentira porque se deixou vencer por ela. Mas, para você e para mim, não podemos ser vencidos pela mentira. Pelo contrário, temos que ser vencidos pela verdade. Para que a verdade possa ser em nossas vidas algo essencial, imprescindível, algo fundamental, básico, simples, decisivo. Então, nós devemos nos empenhar cada vez mais pela verdade. O objetivo seu e o meu objetivo tem que ser esse, único e simples. Então, cada pessoa agora tem que querer por si mesma viver pela verdade, contra toda mentira. Nós temos que ser assim. A humanidade tem que aprender o que significa verdade, porque quem conhecer a verdade será libertado. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso foi dito por Senhor Jesus, e é uma verdade. Então, nós devemos entender isso hoje. O mundo hoje, infelizmente, jaz no maligno, jaz na mentira, está morto na mentira, não tem vida em si por causa da mentira, está perdido, iludido, enganado pelas mentiras que foram pronunciadas ao longo da história, que infectou eles e condicionou a mente e o coração de muitas pessoas para darem crédito à mentira. É assim que o mundo está hoje. Chegou a esse ponto. Então, pessoal, essa é a realidade pura e simples. Aquelas pessoas que acordarem, que despertarem, que conseguirem conhecer o que significa verdade, elas serão libertadas sim desse esquema de escravidão que existe no mundo. O sistema do mundo está escravizado pela mentira. A maioria da humanidade está nessa condição. Mas a verdade, ela liberta. A verdade traz para cada pessoa que é liberta uma liberdade que ela pode viver, baseado totalmente na verdade. Isso é o que tem que tomar conta do corpo, da alma e do espírito da pessoa. A verdade pura e simples. Todos os benefícios da verdade vão acontecer na vida da pessoa que a verdade libertou. Então, isso vai acontecer mesmo. Aliás, já aconteceu com muitas pessoas. Muitas pessoas podem dar testemunho disso. Do que a verdade as libertou. Libertou de toda mentira, de todo engano, aos quais elas um dia viveram por muitos anos condicionadas. Então, isso é bom demais. A verdade é algo bom. A verdade é simples. O que complica é a mentira, é o raciocínio falaz, é isso que complica a humanidade. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Se você quiser conhecer a verdade, conheça o próprio Senhor Jesus. Ele sim é a verdade. E se você conhecer o Senhor Jesus,
verdadeiramente você será livre, porque a verdade, que é Ele, vai te libertar do sistema do mundo da mentira. Então eu espero que essa libertação pela verdade aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.